A morte do ciclista, vítima de um atropelamento nesta semana em Passo Fundo, onde o condutor estava embriagado e fugiu do local sem prestar socorro, está causando comoção nas redes sociais e uma preocupação de quem anda de bicicleta. Como pedalar com segurança? Nosso convidado de hoje para falar sobre os direitos e também os deveres dos ciclistas é o Vanderlei Long, do grupo Pedal na Noite, um dos grupos mais antigos de Passo Fundo. Vanderlei, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado. Vanderlei, em Passo Fundo, o número de ciclistas tem crescido muito nos últimos anos. Para a gente ter uma ideia, aí, só com o programa de bicicletas compartilhadas são 25 mil cadastros, mais os grupos, mais os ciclistas independentes. O que falta na questão da estrutura, de desafios na cidade de Passo Fundo para atender toda essa demanda? Bom, poderia dizer que Passo Fundo já teve um avanço, né, nessa área com as ciclovias e ciclofaixas, mas ela pega um universo muito pequeno das nossas ruas, né? E com isso a gente fica à mercê de um trânsito rigoroso, perigoso. Falta também mais reconhecimento dos motoristas com o nosso direito de estar nas vias, nós respeitarmos mais como pessoas e como ciclistas, né? Enfim, falta um pouco de educação, vamos dizer assim. O pedal não acontece só na cidade, também nas rodovias. Aqui também, como é que é a questão da estrutura das rodovias? Assim, há dois modelos mais básicos de bicicleta. Essa aqui, que no caso é conhecido como speed ou estradeira, que a gente vai mais no asfalto, né? Nas estradas, nas BRs, nas RS. E tem o mountain bike que vai mais nas estradas de chão, terra, etc. e tal. Esse, inclusive, tem mais adeptos no MTB porque ele se sente mais seguro com o pouco trânsito que há nas estradas de chão, né? E a menor velocidade também. Nas estradas BRs e RS, etc., falta um acostamento melhor. Se a gente pudesse trafegar mais no acostamento, com mais segurança, o acostamento, em muitos casos, oferece riscos, como buracos, pedras, lixos, etc. Vanderlei é ciclista aqui em Passo Fundo há mais de 30 anos e um conhecedor, então, da legislação sobre a prática do ciclismo, então. E eu queria te perguntar, Vanderlei, quais são os direitos do ciclista, você que conhece, então, a legislação, o que diz no Código Brasileiro de Trânsito com relação aos direitos dos ciclistas? Bom, os direitos fundamentais são assim, o respeito à vida, né? Esse é uma hierarquia no trânsito, os maiores devem respeitar os menores, no caso o pedestre é o chefão, depois vem os ciclistas e motociclistas e carros, etc. Esse seria um dos nossos direitos, então nós temos direito de estar naquela via, nós somos obrigados a estar na via. Para andar na calçada somente se a calçada tiver uma sinalização indicando que o ciclista pode andar ali, senão nós temos que andar na rua e com isso nós devemos ser respeitados na rua. Outro é a distância mínima que os carros devem passar da gente. Isso aqui é um artigo que está na Constituição, esse 1,5 metro não é a favor de manter essa distância da gente, nós temos o direito. O motorista deve ficar longe 1,5 metro, deve diminuir a velocidade quando passar e chegar perto de um ciclista. Esse também é um outro artigo do Código de Trânsito. E esses seriam assim os fundamentais, né? Com isso a gente, vamos dizer assim, poderia ter um pouco mais de segurança. Agora, o ciclista também tem alguns deveres a cumprir no trânsito, como a questão dos equipamentos de segurança. Você até trouxe a bicicleta aqui para dar o exemplo. Sim, vamos supor, a principal obrigação do ciclista é se portar como um veículo. Nessa questão, até me desculpe aí, mas eu tenho certas restrições a algumas leis, né? Assim como também tenho restrições nessa parte do culposo, doloso, eu acho que muita gente discorda, então eu também discordo de algumas leis, né?
Mas, assim, fundamentalmente, a bicicleta deve ter as luzes dianteira e traseira. Não é obrigatório o uso de capacete, e sim de um espelhinho, que eu uso no capacete. O espelho pode ser colocado na bicicleta. Esses são os itens que a bicicleta deve ter. Os nossos obrigações no trânsito seria parar nos sinais, obedecer o sentido do fluxo, não andar na contramão, que em alguns casos eu discordo, né? E respeitar o pedestre, respeitar a faixa de segurança, seria mais ou menos isso. Agora, Vanderlei, esse acidente que aconteceu nesta semana está gerando uma mobilização e vocês estão organizando um protesto para chamar a atenção pela segurança, então, dos ciclistas, e isso acontece no fim de semana? Nós vamos sair às 2h de sábado, ali da Praça Matriz, que fica perto do Hospital São Vicente, e vamos até o santuário lá da Santinha, como a gente chama, próximo à Unimed, lá, a sede da Unimed. Santuário da Nossa Senhora Aparecida. Isso, foi onde aconteceu o acidente, né? A gente vai lá fazer uma oração e tal. E alguns também corredores de maratona, de rústica, querem participar, então nós vamos estar com um grupo de ciclistas e também E fica aberto o convite para que outras pessoas também participem. Com certeza. As pessoas que quiserem, qualquer ciclista pode participar, ou qualquer um carro, enfim, quiser, tudo que for para mobilizar e conscientizar os motoristas a terem um cuidado com os mais frágeis é válido. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu gostaria, se me permite, Claro. Kelly, fazer algumas sugestões. Assim, a gente tem falado, assim, por exemplo, de lá naquela região ali, talvez algum sistema de bloqueio de velocidade, né? Tipo um quebra-mola, uma sinalização uma quebra-mola eletrônico, no caso também, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de segurança. E pedir que os pedestres lá e os corredores que também respeitem a nossa ciclovia, né? Nós não podemos andar nas calçadas, ganhamos a ciclovia e a ciclovia hoje está invadida por pessoas que vão ali caminhar, correr, e alguns ainda correm no mesmo sentido da bicicleta, tu tem que parar, pedir por favor que saia. Sim, ciclovia para ciclista. Ciclista é para Tá certo. procurar o nosso lugar. Assim como nós não podemos e devemos respeitar a calçada, que é do pedestre, Respeitar a nós ciclovia. pedimos que nos respeitem um pouco. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia. Tá bom, muito obrigado.